Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, agradeço a Deus por mais uma segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Eu estou aqui diante de vós, diante de todos vocês, na segunda-feira, nesse primeiro fluxo de notícias à tarde. Pude colher aí algumas posições interessantes ao lado dessas operações mundiais, desses acontecimentos bancários iminentes, né? Dessas globalizações. E estamos firmes, vamos juntos, pois unidos faremos a diferença, né, meus irmãos? E agradeço também, vou agradecer de novo, né, meus irmãos, consegui chegar aos 4.000 inscritos, muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente cada alma, cada espírito benevolente que me ajuda, né, meus irmãos, a trilhar esse caminho no YouTube com muita honra, o qual eu trato com muito respeito, muito carinho as pessoas que vêm até mim, e gosto muito dessa nova etapa em que posso passar da minha vida. Continue me apoiando, irmãos, e deixe seu like no vídeo, comenta assim que possível, me ajuda aí com a sua inscrição, pois assim eu consigo continuar trazendo meu conteúdo e sendo fiel a esse propósito que eu levo com o maior prazer e carinho, né? E pelo que eu pude colher entre ontem e hoje, né, meus irmãos? Vamos lá. Bom, ao lado dos bancos e ao lado da redenção dos bancos e dos militares que se envolvem no Global Currency Reset, o que eu posso dizer é o seguinte: as notificações de nível 4 são esperadas a qualquer momento. Novamente, vamos voltar no assunto de Basileia 3, que começou a entrar em vigor em meados do meio deste ano. Alguns parâmetros. Foi dado a ordem para trazer os fundos off-ledger, que são 100% em ouro/ativos, garantidos para substituir os depósitos em moeda fiduciária existente. A título de conversa e rumores, o sistema de transmissão de emergência está planejado para ser ativado em breve, então os militares estão mudando o EBS para um sistema diferente e esperançoso de que isso possa ser feito ainda com o planejamento para esse ano. A expectativa ainda é para o nível 4 fazer consultas, compromissos e resgate ainda no mês de outubro. Não sabemos exatamente quando isso acontecerá, mas o evento do colapso financeiro global está próximo, seguido onde o sistema de satélite Starlink ativará um sistema de transmissão em todo o mundo que assumirá alguns meios de comunicação em alguns países, e esse evento será seguido de alguns anúncios pelos Estados Unidos sobre a redefinição da moeda global. Há uma infinidade de e-mails para vendedores de títulos que ainda precisam sair, mostrando o saldo aplicado em suas contas com as moedas fiduciárias sobre o adiantamento de 1 e 2%. Muito está se falando sobre esse adiantamento, mas ainda poucos podem vê-lo, e ainda alguns de que podem vê-lo ainda não conseguem movimentá-lo. Estamos aguardando as notificações oficiais com as autorizações dos fundos gastáveis vindas diretamente do Tesouro dos Estados Unidos e o novo dólar lastreado em ouro para dar a liquidez a todas essas operações. Em contrapartida, os bancos da redenção, Chase em Miami, Wells Fargo em Nova York, seriam os primeiros a se adequar ao QFS e, consequentemente, as operações alocadas sobre eles são destinadas a dar novas notificações agora em outubro, principalmente nos laços históricos e detentores de títulos. As trocas de testes feitas na semana passada foram bem-sucedidas e as novas trocas pendentes essa semana estarão sendo bem-sucedidas também. Recebemos de um contato a confirmação sobre novamente um pagamento e hidratação de 15 trilhões.
É assim que eles vão começar. Estamos observando algumas quantias de nossas próprias fontes que o mundo precisa para poder utilizar o lastro em ouro e configurar o mundo. Veremos o tão sonhado pacote de redução da dívida global depois disso. Tenho o prazer de informar que o novo sistema financeiro foi implementado este ano em mais de 50% a partir de junho. O novo sistema financeiro, agora que chega à maioria de mais de 80% dos bancos mundiais, ele é um sistema totalmente garantido por ativos. Uma vez que as reivindicações são liquidadas sobre os ativos nos tribunais, o ativo é então monetizado para criar os fundos off-ledger. Os fundos off-ledger são títulos que são alodiais, ouro, prata, etc. Também são direitos minerais do subsolo armazenados no Common Law Pure Trust. E os fundos off-ledger, definindo em certa forma, são criados a partir do sistema quântico e não participam do sistema fiduciário no atual momento em que vivemos. Os ativos são usados para respaldar os certificados globais, e o Common Law Pure Trust recebe esses certificados globais. Os certificados globais são garantidos ao New Global Settlement Bank para criar fundos dentro do QFS respaldados por ouro. Ainda vemos os resíduos de Basileia III, mesmo no mês de outubro, onde possivelmente no dia 2 de junho, uma janela se abriu para trazer muitos fundos off-ledger que estamos conseguindo concretizar agora e vê-los possivelmente em outubro. São fundos 100% garantidos em ouros e ativos para substituir os depósitos feitos a essas contas nem moeda fiduciária existente. Acreditamos que estamos próximos do processo, pois isso não deve afetar o preço de nenhum outro título do ouro ou bancos existentes como tais. O sistema bancário será de certa forma um mediador, então os bancos estarão insolventes o tempo todo. E se você tentar usar a lógica, ou tem ouro ou não. Organizações como já foram ditas, do tipo Organização do Atlântico Norte, costumavam ser controlados pelo Federal Reserve pelos Estados Unidos, a fim de utilizar os meios fiduciários para prover seus crimes. Estamos diante de notas do próprio Tesouro dos Estados Unidos, afirmando novamente que todos os países terão seus próprios títulos nacionais após o reajuste e a reavaliação da moeda global, apoiado por metais preciosos, US ISO 20022, regulado, também apoiado por metais e outros ativos regulamentados por uma única blockchain nacional em cada país. Bom, meus irmãos, algumas notas aí das redes militares e das redes importantes que falam sobre esses acontecimentos no mundo. Eu acredito plenamente, né, e digo a todos para observar com muita fé, né, não nos esquecendo da verdadeira fé que temos em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo, pois a Santíssima Trindade não quer nenhum mal para nós, né, meus irmãos, só quer o bem. E às vezes não entendemos e não interpretamos os planos divinos, os planos de Deus para nós. Ficamos frustrados, às vezes, né, um pouco tristes, mas não deixemos isso nos abater, né, meus irmãos? Pois o plano de Deus para todos nós é o melhor. Desde que você entregue sua vida inteiramente nas mãos dele e fique na dependência de Deus, né, meus irmãos? Tendo Deus como seu único alicerce de amor e possivelmente devoção, né?
Não nos deixemos cair em tentação, né, meus irmãos? As tentações estão aí e eu acho que nós precisamos fazer o discernimento perfeito de cada situação para saber como nos posicionar, porque tudo na vida hoje é uma grande posição. E uma grande posição pode te influenciar a tomar uma boa escolha ou uma escolha ruim, né? E se porventura essa escolha for ruim, peça a Deus para que você possa repará-la de alguma maneira, meus irmãos. Pois como está na Bíblia, Jesus perdoa 77 vezes 7. Então, é uma analogia, né, pela qual nós devemos entender e interpretar e observar tudo isso a ponto de que isso não faça mal, colocar nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e nossa sanidade e consciência mental e espiritual também, meus irmãos. Nós precisamos de mais amor nesse mundo. Precisamos que as pessoas entendam o processo e algumas coisas que nós vivemos, né? E vamos firmes, vamos unidos. Eu me faço à disposição aí. Sempre estou por aqui, todos os dias estou vindo aí conversar com vocês a respeito dessas notícias, pois é algo que eu acredito. E também meu lado eventual espiritual também, né? Pois eu quero o bem de todos e o bem para com todos, para com essa nação maravilhosa, né? Que me assiste e que já vem formando 4.000 pessoas. E em nome de Jesus teremos uma semana maravilhosa também, a começar por essa segunda-feira. Meus irmãos, voltando aqui, né? Tem algumas outras informações. Atualização. Estamos observando, definindo quando todas as taxas estão bloqueadas para resgate e troca. Coreia do Norte e Cuba estão fora da primeira cesta, como já foi dito. Agora foi confirmado em outubro novamente. 23 países estavam na primeira cesta. Apenas 22 agora, porque NK foi devolvido. Coreia do Norte, né, no caso, né? A segunda cesta ocorre em algum momento ainda em outubro. O SN é mostrado no Forex e no comércio internacional. Chinês saiu da reunião. Os grupos chineses saíram da reunião por volta das 23 horas na sexta-feira, porque a prosperidade ainda não tinha sido devolvida. Este é um problema de comércio de plataforma que estamos ouvindo e foi resolvido junto à questão do ouro. E com essa boa notícia, foi dada a liberação para prosseguir essa semana. A liberação para notificações de nível 4 foi dada, e isso deve significar que FIPs, SKRs, bônus e outros pacotes sejam liberados. Nós iremos aguardar a confirmação dessa ação essa semana. Fique atento às notificações oficiais por e-mail do nível 4. E vamos ficar atentos, né, meus irmãos, a essas notificações, né, como dizem. Meus irmãos, agora eu tenho aqui algumas informações dos contatos bancários próximos ao centro de redenção, né, porque eles falam também sobre essas questões, né, do RV e de títulos e laços históricos, né, e para quem acredita nesse momento, né, nesse movimento, acredita também nessas informações que eu trago, né, até o princípio, meus irmãos, com toda a honestidade que eu posso dar, né, e com todo o estudo, né, que eu procuro ter, que não é muito, né, mas é algo singelo e simples, do qual eu gosto, eu tenho como carinho essas informações também, e eu gostaria de explicar para vocês a minha posição, né, eu, independente de operações nacionais ou internacionais, eu acredito nesse movimento. E acredito também que muitos se fazem, né, de lobos em pele de cordeiro, né, e usam também o nome de Deus, né, para prover de seus próprios bens, né. Eu não vou citar nomes, né, eu não quero citar nomes também, né, até porque não é até mesmo sobre alguns que eu estou dizendo, né, todo mundo pensa, né, é sobre tal fulano, Danilo está falando, não é sobre eles, sobre outros, porque uns eu tenho plena certeza que têm negócios verdadeiros e conhecem o peso da mão de Deus.
Eu também conheço pesos da mão de Deus, né, meus irmãos? E acredito que algumas figuras aí também conheçam. E alguns eu sei que é verdade. Eu tenho conhecimento, nunca vi documento nenhum, mas pelo que eu leio e posso conceber, é verdade, mas também carece de uma grande posição global para que seja determinado e liberado, né? Para que possam tomar posse verdadeiramente daquilo e distribuir. E nesse atual momento eu não vejo possibilidade disso acontecer, né? Mas está tudo caminhando para que aconteça. A própria FMI está dizendo, e dizendo mais vezes aí sobre as próprias CBDCs, né? Agora a declaração do FMI mesmo, né? Da diretora do Fundo Monetário Internacional, dizendo que os países estão se alinhando e de acordo, essa é a vontade, né? Da proposta do grande Global Currency Reset, né, que é a reavaliação das moedas, e esse processo tão iminente ao qual nós esperamos. Então, meus irmãos, eu acredito que existam sim operações falsas, existam as operações verdadeiras. Eu acredito muito nesses títulos que eu falo, né? Nesses títulos que vão aliviar a dívida global do mundo, né? Nos títulos que vão trazer liquidez para os níveis 4, o Tier 3, o nível 4A, o nível 4B também, os assentamentos estadunidenses, que são CMKX, reivindicações agrícolas, indígenas, títulos de moedas soberanas, Dinar, Dong, Zin, Rúpia, né? Essa reavaliação iminente. Então, eu acredito em tudo isso, nos fundos de Neil Cannon, que agora, em 2021, né? Especificamente em setembro e outubro também, e esse ano, um pouco no começo do ano, que deram novos ares de movimentação, né? Que os fundos de Neil Cannon aí são fundos globais que vão fazer o alívio da dívida global para as nações, né? Então eu acredito dessa forma, dessas ações, né? Eu não posso dizer muito sobre as operações aqui no Brasil, pois muitas eu não conheço e muitas são fraude mesmo, né? Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, tenham consciência de que esse processo agora, a minha humilde opinião e visão, ele já foi fechado. Um processo já foi fechado. Alguns comercializam cotas desse tesouro, mas até mesmo isso eu acredito que não seja visto bem pela redenção e pelos órgãos que farão esses pagamentos, mas enfim, cada um sabe o que tem, e se você não acredita nisso, pelo menos observe, porque você está diante de um acontecimento global, meu irmão. Então observe, e estar posicionado aí, você vai querer estar posicionado de alguma maneira, né? Mas eu digo, não financiem. É uma coisa que vocês não acreditam, não financiem novos aportes, como são chamados, né? Novos golpes em si, né? Se certifiquem, meus irmãos. Se certifiquem, né, do que é verdadeiro ou não. E tem muita coisa verdadeira, mas tem muita coisa falsa também. E não dá para a gente ficar acreditando em qualquer um. A gente precisa se certificar, não é mesmo? E há como se certificar. Então vamos unidos, que eu puder ajudar e estar trazendo aí, eu vou sempre estar trazendo e vou estar comunicando vocês, né? E meus irmãos, aqui agora ao lado dos contatos bancários próximos ao Centro de Redenção. Os títulos se moverão esta semana? Sim, eles se moverão. Más notícias de Isaac. Nada até amanhã. Possivelmente nada até quarta. Não entrem em pânico. O que temos é do lado dos laços hoje. Conversei com alguns grupos e eles receberam um seed money. Parece que cerca de 40 milhões adiantados para cada bilhão e tranches esperados até o fim dessa semana e o saldo restante até quarta-feira. Eles estão definitivamente se movendo. Falei com várias fontes hoje que têm dinheiro em mãos. O lado bancário ainda continua muito quieto por conta do feriado. Eles não foram totalmente financiados ainda, mas quantias sólidas e significativas de dinheiro foram colocadas em suas contas fiduciárias. Essa é uma grande notícia. É a primeira vez que vemos uma movimentação significativa de dinheiro dessa forma. Agora isso é apenas do lado do vínculo por enquanto. E ter contatos de título com dinheiro real para gastar é muito bom. Estou muito animado com isso hoje. Eu não vi nada no lado da reavaliação de moedas ou das liquidações ainda. Os pacotes de prosperidade precisam ser enviados antes de obtermos as notificações oficiais? Pelo que eu entendi, precisam.
Precisamos que essas entregas tenham começado e eles precisam saber que as entregas foram iniciadas e movidas antes de liberar os números para que possamos entender as notificações do nível 4. 4A será quase instantâneo, pois eles podem mover o dinheiro já posicionado nessas contas, pois já muitos já têm liquidez. Ao mesmo tempo, obteremos números para começar com notificações e marcar compromissos. Estamos perto. Marque, os bônus fazem parte do RV? Com certeza. Laços históricos são o que estamos assistindo, porque eles sempre seriam a primeira parte disso. Temos até algumas ocorrências de pagamentos de operações das Black Eagles. Os títulos alemães após a Segunda Guerra Mundial foram os primeiros. Algumas pessoas estavam processando o Super Pet hoje e mais estão processando amanhã. Eles estão sobrecarregados de laços e trabalhando duro. Os novos estatutos ainda não aconteceram, não é mesmo? Bom, se tivesse acontecido, o IRS teria sumido e você não teria uma hipoteca. Então não, ainda não aconteceu. Use seu próprio discernimento nas coisas que está lendo agora. Acho que tudo está sendo implementado, começando com o perdão de dívidas que estamos vendo já acontecer desde abril. Aleatoriamente, estamos vendo ocorrer ao redor do mundo. Eu concordo, lentamente se reunindo em fases, mas ainda não foi feito. Bom, meus irmãos, o que o lado bancário, os contatos bancários próximos ao centro de redenção podem nos dizer é isso, né, referente a esse momento. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe a presença, né? Por hoje é só. Eu vou voltar mais tarde com algumas informações, pretendo voltar, colher alguma coisa de relevante para vir aqui dizer a vocês, né, diante dessas operações, diante dessa semana, que eu aguardo muita posição aí, né, meus irmãos. Então vamos ver se há alguma conversa aí para que eu possa trazer mais tarde, mas acredito que há, sim. Então vamos ficar ligadinhos aí no canal Danilo Sérgio. Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo, me dando essa força. Segurem a minha mão aí, a gente precisa muito do próximo, né? Me deem essa força com as suas inscrições. Muito obrigado a todos os novos inscritos. De verdade, eu me sinto lisonjeado e honrado por essa força que todos têm me dado, esse grande grupo de pessoas, a crescer no YouTube, crescer com o meu conteúdo e isso se tornar compensativo para mim também. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu volto mais tarde. Se tiverem interesse em observar, sejam todos bem-vindos de volta, né? Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que a bênção venha, a vitória junto para todos nós, né, meus irmãos? Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.